Olá, famigerados seguidores! Mais um vídeo em parceria com a Impulso. Espero que eles não façam nós cortar essa parte. Deixa, né, seu Impulso. Hoje, para falar aqui no Cofops resenha, vocês nunca vão saber se é um resenha ou desenha, sobre serverless. É isso, Sala? Exatamente, falaremos sobre serverless. Na verdade, eu nem sei direito o que é serverless. Eu sei que se tem less é porque não tem alguma coisa. O miserável é um gênio! Então, serverless é porque não tem servidor. Wireless. É porque não tem wire. Depois da vinheta. Ouça lá, muito se fala acerca Acerca? português? Hã? Acerca de serverless, que são a ausência de servidores. Ausência de servidor. Tá na moda, na real. Tá na moda falar agora de é a serverless. nova coqueluche, só se fala em serverless. Mas, ô Salah, eu gostaria que tu me dissesse assim, ó, o que é de fato serverless? Eu quero subir aqui eu tenho uma aplicação, eu fiz ela em Java, tu sabe que eu sou um cara que gosta de Java. Eu fiz ela em Java e eu quero colocar ela em produção, mas por que eu usaria isso em serverless? Muito bem, primeiro ponto é que serverless, né, a princípio, para quem tá usando é sem servidor mais, não preciso dizer que há um servidor por trás, né? Ah, então já é fake. Então seja um clickbait. É igual cloud, né? Para não estar na nuvem. Mas enfim, serverless para que é usado? Por que usar, né? Basicamente, com o advento dos microserviços, Microservices. Advento dos microserviços, serverless se tornou muito popular porque o cara que está desenvolvendo, ele não precisa se preocupar com provisionar infraestrutura, ele não precisa se preocupar com servidor, ele simplesmente cria o código dele, certo? Sim, certo. E joga lá para dentro de um provedor que provê, esse serviço de serverless. Então vamos supor que eu quero fazer um código simples que vai simplesmente, sei lá, fazer um cálculo que é rápido, ligeiro. Uma soma, exatamente. De números inteiros. Tanto faz. Tá. Então não tem porquê, ou não teria porquê, você subir toda uma stack de infra, um servidor ou um cluster num Docker, num Kubernetes para fazer simplesmente este cálculo. Entendi. Certo? Então o serverless serve para coisas específicas, para executar tarefas específicas e pequenas. Você não pode botar um sistema inteiro para rodar dentro de uma função. Você pode sim ter um sistema inteiro em functions, em serverless. Ou seja, essas funções elas vão se conversar entre si, mas cada uma vai desempenhar uma tarefa muito específica. Entendi. Então, num cenário prático, um exemplo é isso. Você tem uma calculadora inteira, eu vou colocar a parte que soma num function lá, num serviço, eu vou ter a parte de subtração em outro, eu vou ter a parte de divisão em outro. Exatamente, perfeitamente. E eu não vou pegar tudo e socar lá num ponto jar e fazer. Perfeitamente. Claro como essa luz que me ilumina. Parece uma Scania vindo na nossa direção, Parece. Né? Duas. Tá, ouça lá, subir então várias funções, né? Primeiro, isso pode ficar lá eternamente rodando? Não. Como eu falei, o serverless ele é para funções específicas e rápidas, tá? Então se tem um procedimento que é, por exemplo, atualizar algum dado dentro de um banco de dados que você sabe que é demorado, não é o ideal você deixar ficar rodando dentro de uma function. Por quê? Porque lá você vai pagar por tempo de execução, certo? E ele tende a ser mais caro. Tudo que é gerenciado, ele é mais caro. Então, a partir do momento que tu está abstraindo a parte de infra, a parte de servidor, né, o serviço ele se torna mais caro a partir do momento que tu usa por muito tempo. Então, se tu tem uma tarefa que é muito demorada, o ideal é tu executar isso dentro de uma outra estrutura, dentro de uma outra infraestrutura. Não fazer dentro de um serverless. Então, todos os provedores eles possuem um tempo limite para essa execução. São poucos segundos. Por quê? Porque o serverless é feito para que a tarefa seja executada rapidamente, dê o retorno necessário e morra. Morreu. Tá, ou sei lá, tu tá falando aí functions. Lembrei do Benny Benassi. Functions. Ou, sei lá, então o functions ele é uma solução serverless de algum cloud provider? Ou não? Ou ele é um termo genérico? Ou se não for, quais são? É basicamente das principais clouds que a gente tem aí, né? Na AWS se chama AWS Lambda, a parte das functions. O meu cachorro faz muito isso. Lambdas? Lambda. Aonde?
Onde ele quiser, né? Então na AWS a gente tem a AWS Lambda, na OCI tem Oracle, né? Tem o OCI Functions, no GCP tem o Google Functions. Enfim, eu acho que a maioria se chama Functions mesmo, somente dentro da AWS, que é a AWS Lambda. Entendi. Certo? E cada um desses provedores, eles possuem seus runtimes, ou seja, suas linguagens de programação que ele aceita. Então, por exemplo, dentro da Amazon, ele aceita lá JavaScript, Python, Go e, enfim, algumas outras linguagens. Dentro do OCI são outras linguagens, são menos do que a AWS. Então, quando você vai desenvolver para uma function para determinado provider, tem que verificar qual que é a linguagem que ele aceita e quais as versões que eles aceitam. Então é correto eu afirmar que todos os cloud providers oferecem algum tipo de solução serverless? Sim, praticamente todas. Dessas mais conhecidas, com cerveja. Adorei a tua colocação sobre as linguagens. Então, eu desenvolvo em Java, eu tenho um serviço específico para Java, eu desenvolvo em Python, eu tenho um serviço específico para Python? É o mesmo serviço para todas as linguagens, só que na hora que você está criando essa function, tu vai dizer, ó, eu estou desenvolvendo em JavaScript, ou eu estou desenvolvendo em Python. Entendi. Mas o local onde você vai colocar essas functions dentro dos provedores é o mesmo, é tudo dentro de functions ou na AWS Lambda. Tá. Então, se eu desenvolver em JavaScript para function no OCI, lá da hora que eu consigo só copiar e colar essa mesma e fazer deploy na AWS? Não, cada um tem o seu padrão. Então, se tu desenvolve para Lambda na AWS e tu quer portar, tu quer colocar dentro de um outro cloud provider, algum ajuste, claro, o core da tua função vai se manter a mesma, mas a forma que ela é chamada, de repente, para carregar uma lib ou outra, tu vai ter que fazer o ajuste. E a forma de deployment, então eu tenho que pegar o documento de cada um e ver como fazer. Exatamente. Tem alguns frameworks, como um framework chamado Serverless. Ele auxilia muito no deploy das lambdas, das functions. Mas enfim, cada provedor vai ter sua forma de deploy. Achei sucinto, maravilhoso. Eu entendi agora e agora eu já sei quando que eu vou aplicar esse cara. E eu não tenho cenário para aplicar esse cara. Mas ficou claro. Sempre tem. Por exemplo, se tu tem uma rotina, faz uma verificação muito rápida, muito simples. De repente, tu acha que é mais fácil colocar dentro de uma cron, certo? Sim. Então, por exemplo, eu já tive um cenário onde eu tinha um servidor que chamava cron. Por quê? Porque ele só executava coisas, né, de tempos em tempos ou baseado numa trigger, numa chamada de um outro serviço, certo? Então eu tinha um servidor rodando lá 24 horas por dia, a stack de serviço rodando 24 horas por dia, gastando 24 horas por dia, enquanto eu podia estar pagando somente pelo uso, usando, por exemplo, uma function para executar cada uma das minhas tarefas. Enfim, depende muito do caso. Hoje, com microserviços, existem temas inteiros rodando diretamente nessas functions, mas há um desafio delas se comunicarem, né? De um microserviço, de uma função se comunicar com a outra. Para isso, existem os frameworks que auxiliam a beça, como diria Sônia Abrão. Adorei! Vamos fazer o seguinte, Salah, vamos fazer um call to action. Call to action. Se quiser saber mais sobre isso, como fazer um deploy no cenário prático, inclusive já tem um cenário prático aqui, a gente vai achar e vai botar o card, deixe seu comentário aí e fala, eu queria ver como é que vocês fazem o deploy dessa forma. Muito obrigado pelo seu carinho, não se esqueça de se inscrever, dar like no canal, mandar para sua avó, para ela saber o que é um serverless, e até o próximo vídeo. Obrigado também a Impulso, os links na descrição, tem umas vaguinhas legal lá, acesse aí nossas vagas na descrição e muito obrigado. Até a próxima.